E gravando, simbora lá. Então, pessoal, para mais um projeto que decidi demonstrar, dividir aqui com vocês. É um projeto bem pessoal, assim como muitas das coisas que eu falo aqui no canal, mas é um projeto bem nerd que eu tenho já há alguns anos, né? Tentar fazer esse projeto que é assistir todos os filmes, reassistir muitos deles, né? Todos os filmes de super-herói, tentar resgatar. Ano que vem vai ter aí o novo filme dos Vingadores, Doomsday, né? E eu falei, acho que vou reassistir todos, né? Para repegar aquelas referências, né? Os filmes da Marvel sempre tem aqueles easter eggs, de série, de filme, isso, aquilo. É um projeto meio que megalomaníaco, admito, né? Eu vou tentar dividir as minhas opiniões nessa revisitação de filmes de super-heróis. E eu vou além ainda, não só os filmes da Marvel que se intercalam nesse universo cinematográfico da Marvel, mas também todos os filmes de super-herói, claro, a partir de um pressuposto, de uma data específica tal, né? Vou tentar pegar os filmes da DC Comics, os filmes da Marvel Comics, né? E hoje vou dar pontapé inicial, então, a um filme específico da Marvel. Normalmente eu mostro a capinha do DVD, né? Eu coleciono muitos filmes originais. Esse eu não tenho original, né? E eu até vou mostrar a capinha aqui. Tô assistindo no computador, né? Blade, O Caçador de Vampiros, com Wesley Snipes, né? Eu já vou adiantar, se você não assistiu esse filme, assista. Assista, não só pela nostalgia, né, de um dos primeiros, talvez o primeiro filme de grande bilheteria da Marvel, mas que ele é bom, ele é divertido. Eu vou tentar te provar até o final por que ele é bom. Blade, o Caçador de Vampiros, é um filme aí lançado nos cinemas em 1998. Eu vou dizer que uma experiência pessoal, eu tinha 13 anos, 13, 14 anos na época, então eu fui fruto mesmo do público-alvo do filme, que era um público jovem, adolescente, masculino. Os filmes de super-heróis ainda tinha aquele público nerd, menino, adolescente, e eu gostei muito na época. Eu fui reassistir agora com 38 anos, com muito pesar. Meu Deus, será que. Sabe aquela teoria que às vezes o filme envelhece mal, deixa na memória uma coisa que é perfeita? Eu fui assistir com muita ressalva esse filme agora. E eu gostei mesmo sendo crítico, chato, velho chato do cinema. Claro, você tem que entender o que é o filme e se ele envelheceu bem, se ele cumpriu, e pior, se ele recumpre o propósito dele, né? Eu digo que é o primeiro grande sucesso da Marvel nos cinemas. Já tiveram alguns filmes antes, alguns telefilmes do Hulk, Howard, o Pato, Quarteto Fantástico, mas todos tinham aquele teor de telefilmes mesmo, de filmes produzidos para televisão. O primeiro grande blockbuster, não tenho pesquisas mercadológicas nem econômicas para falar sobre, mas eu digo que eu apostaria que é ele que abriu as portas, as comportas para aí sim, depois dele, os filmes, as grandes produções, os cinemas, as grandes bilheterias, né, os grandes estúdios de cinema de Hollywood falaram: não, dá para investir nesse tipo de filme que é para menino, para adolescente, que é para nerd. Não, a gente dá para ganhar rios de dinheiro, né? Quem sabe um Star Wars da vida, quem sabe os filmes da Disney, tanto que a Disney comprou a Marvel há alguns anos depois, né? O primeiro grande sucesso da Disney, o primeiro grande filme de super-herói, por isso que eu decidi começar com Blade. A partir de Blade, depois veio X-Men, depois veio Homem-Aranha, Tobey Maguire, né? Ele teve um investimento de 45 milhões, isso para 1998, e teve um retorno de 131 milhões. Pô, mais do que dobrou, triplicou, né? 3 vezes 4, 20, 10. Então 45 milhões, 131 milhões. Isso em âmbitos de 1998. Para mim, é o primeiro grande filme de super-herói moderno. Se você quer assistir não com uma visão histórica, datada, o que é super-herói. Não, eu quero assistir um filme moderno de super-herói, começa com Blade. Blade, o Caçador de Vampiros, né? Ele é um personagem, vamos falar do personagem em linhas gerais, né, que o nosso foco mais do filme. Ele é um personagem que dos quadrinhos, ele é datado de 1973. Ele era um personagem coadjuvante na linha dos quadrinhos ali de terror, de ação, da tumba do Drácula, né? E nos quadrinhos, inicialmente, ele era um humano, que ele tinha resistência a vampiros. No filme, como um filme de origem, ele já é um meio vampiro, um Dhampir. Isso me lembra até uns primeiros vídeos do canal, que eu falei um vídeo aí sobre o personagem de Fumetti, quadrinho italiano Dhampir. Se você curte essa pegada meio humano, meio vampiro, corre lá. Mas o Blade
ele pega aquela estrutura de vampirismo e coloca nos padrões de quadrinhos da Marvel. Então ele é aventuresco, ele dá 20 tiros, atira em 40, recebe 20 tiros e pega um de raspão, aquela matemática de super-herói. Ele está no âmbito de super-herói. Ai, que mentira, ai, que mentira. Não, se você vai assistir o Blade, você sabe que ele é um super-herói. Né? Então, ele é o fodão, né? Na realidade, ele é um anti-herói. Ele é um anti-herói porque ele é extremamente violento. Né? Se precisar violentar o inimigo, ele violenta, quebra braço, destrói cabeça, explode cabeça, né? Então ele está na categoria, né, de um anti-herói da Marvel, ali junto com o Justiceiro, Deadpool e tal. Enfim, ele é um dumper e como meio vampiro, meio humano, na realidade ele é filho, no filme retrata a ideia de que ele nasceu justamente quando a mãe dele morreu no parto. A mãe dele foi mordida por um vampiro, a mãe acabou morrendo, né? A mãe morreu e ele nasceu de uma mulher que acabou de ser mordida. Então a mãe era uma vampira que morreu e ele pelo sangue, ele nasceu meio vampiro. O que é legal é que o filme, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, mas ele parte de uns pressupostos de filme de vampirismo, mas com umas nuances pós-modernas. Em determinado momento, uma coadjuvante do filme tenta explicar o que são os coágulos no sangue de um vampiro e como lidar com ele. É um filme bem anos 2000, né? Eu digo, digo anos 2000, é um filme de 98, mas ele já tem aquele passo ali nos anos 2000, aquela coisa high-tech, extremamente tecnológica, na pegada do Matrix. Se você gosta de Matrix, aquelas cenas mirabolantes de coreografia de luta, John Wick, assista Blade. Então ele tem essa proposta ali pós-moderna de filmes de vampiros, não um vampiro sedutor, gótico por gótico, mas esse filme da nova safra com explicações, com muita luta, muita ação, né? Um filme de super-herói. Só que ele não tem os filmes de padrão da Marvel atual. Era um filme que foi feito como um filme de ação, né, protagonizado aí por Wesley Snipes, para um público do final dos anos 90. Então você tem que ver ele como um filme de ação gótico, obscuro, sombrio, né? Ele não tem assinatura de filmes de super-herói, tanto que chocou muito o público na época, porque ele era um filme muito sombrio, extremamente violento, né? Protagonizado, que nem eu falei, por Wesley Snipes. Wesley Snipes, se você é mais novinho aí no canal, algum aluno, um amigo meu que está assistindo o canal, Wesley Snipes ele foi o cara dos anos 90. Ele era o negão ali dos anos 90. Tinha ali o Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal, aquela galera dos anos 80, 90. O Wesley Snipes era o afrodescendente que representava os filmes de luta, né, na geração dele. Para tu ter uma ideia, só em 1998, que foi o ano que o Blade foi lançado, Wesley Snipes tinha lançado 4 filmes de ação, entre eles o Blade. 4 filmes no mesmo ano, né? Toda aquela pegada ali de policial, de filme de ação, gangster. Eu gosto muito de um filme que eu indico demais, que sabe, um dia a gente fala aqui no canal, do filme O Demolidor, com o Sylvester Stallone. Um filme meio futurista, uma estética bem O Juiz, que o Sylvester Stallone acabou fazendo também, o The Dredd e tal. O Demolidor, eu gosto muito desse filme. Ele é um bandidão nesse filme, se eu não me engano, e mostra aquela coisa meio futurista. É um filme... Tudo isso para dizer que o Wesley Snipes, ele tava no hype dos filmes de ação. E olha, outra curiosidade, né? E em 2024, agora ano passado, Wesley Snipes voltou a fazer um filme, né? Voltou a fazer uma ponta, uma participação como Blade no Deadpool e Wolverine. Não vou contar muito, que daí já é spoiler, é um filme extremamente recente. Então, em 2024, agora ano passado, agora já tiozão, velhão, ele volta a fazer uma pontinha como Blade. Na época ele tinha ali seus 30 anos, né? O filme foi lançado em 2098, ali na casa dos 30, agora aí na casa dos 60, ele quase 30 anos, 98, 2008, 2018, 2028, quase 30 anos depois, ele volta a fazer seu papel de Blade, seu papel originário, né? Que nem eu falei, eu não tenho aqui, eu não tenho o DVD, volte e meia eu vou estar passando aqui só para vocês verem a capa toda ali, high-tech, tecnocientífico do Blade, o Caçador de Vampiros. A direção do filme é por Stephen Norrington, acho que assim que é a expressão. Ele já era reconhecido no meio de Hollywood como um diretor de efeitos especiais e maquiagem. E era muito legal dar um filme para um diretor de efeito especial. Você não espera tanto o roteiro, mas você espera
porradaria, ação, close, parece que você está assistindo um clipe da MTV, vários close, é um filme de ação, né? O cara, ele queria fazer, ele tinha muita bagagem, experiência de outros filmes, e ele quis fazer ele quis tá inaugurando os seus filmes ali na sua carreira cinematográfica. Na realidade, o Stephen Morgan, né, como diretor de maquiagem, como diretor de efeitos especiais, ele já tinha feito um filme anterior, em 1994, chama A Máquina da Morte, um filme bem cult, trash, de terror, que tem muita fotografia ali do Alien, que ele também participou, o Alien 2, o Resgate Aliens, né? O Stephen Morgan, ele já tinha sido um dos diretores de efeito especial, de maquiagem do Aliens, então ele tinha aquele processo de gore, aquela coisa gore extremamente estúdio, então ele traz toda essa bagagem para o primeiro filme dele, A Máquina da Morte, 4 anos depois, no seu segundo filme, em Blade, você vê que é um filme de ação, é um filme de super-herói, mas é um filme de terror também, terror com ação, e é muito tênue a linha entre terror e ação para não se tornar algo muito pavoroso ou muito brega. Eu acho que ele soube dosar, principalmente ali para os anos 90, né? Eu me lembro que, nem eu falei, eu tinha uns 13 anos quando eu assisti esse filme, explodiu minha cabeça, eu falei, gente, que filme brutal, que filme violento, né? Um ano depois ali, eu tinha visto essa mesma sensação no Matrix, eu falei, gente do céu, eu acho que é um filme muito vanguardista para a época dele, muitos malabarismos, muito efeito especial, aquela roupa, aquele capuz preto dele, aquelas lutas, muita nuance ali de capoeira, as acrobacias, eu gostei muito. O diretor Stephen Morgan, né, alguns anos depois, no seu quarto e último filme, sim, ele teve uma carreira bem curta como diretor de cinema, ele fez A Liga Extraordinária, uma curiosidade, que também é uma adaptação das histórias em quadrinhos de Alan Moore, né, como teve uma baixa produção não, baixo retorno financeiro, algumas brigas ali com Sean Connery na época e tal, ele decidiu, entre outros motivos, não fazer mais filmes, né? Mas a sua curta carreira como adaptação de filmes de fantasias de herói foi muito louvável e o ápice dele, como diretor mesmo, foi no Blade, o Caçador de Vampiros. O filme, que nem eu falei, é um filme de origem, que conta a história dos primeiros casos, né? Na realidade, não é o primeiro caso, mas conta o primeiro grande caso, né, que ele teve que lidar com uma certa profecia que vampiros poderiam invadir a Terra, e ele se apresenta para uma personagem que acompanha ele fala dos métodos dele, o que é o vampirismo nos dias de hoje. Ele tem essa abordagem, que eu falei, bem pós-moderna. Ele segue algumas premissas de alguns filmes que tinham sido lançados anteriormente, como, por exemplo, Um Vampiro no Brooklyn, em 1995, ai meu Deus, como é o nome do rapaz lá, ai meu Deus, vou tentar lembrar aqui. Lembrei, Ed Murphy. Sim, todo mundo se surpreendeu. Quem sabe a gente também fala sobre esse filme um dia. O Ed Murphy no filme Um Vampiro no Brooklyn, com aquela sensualidade do ator negro, com aquelas nuances no Brooklyn, numa periferia, né? O Blade, ele traz muito disso, desse sex appeal, né? Do black ator e tal, trazendo toda aquela nuance para além do mocinho branco nos filmes de ação. E ele também traz muito aquela abordagem extremamente tarantinesca, brutal, sanguinolenta, do próprio Tarantino, que ele já tinha feito também 2 anos antes, em 96, com o filme Um Drink no Inferno, né, do Robert Rodrigues, produzido pelo Tarantino, que também fez um dos personagens principais. Então, para mim, é uma mistura, assim, se fosse comparar com alguns filmes anteriores, com Um Vampiro no Brooklyn, com Um Drink no Inferno, né? E a direção de arte do filme é magnífica, a fotografia, ele passa um ar obscuro ali do interior de Nova York, parece que você está assistindo O Corvo. Ele tem muita nuance ali do Corvo, mas sem toda aquela carga melodramática, piegas, assim, do Corvo. Não, ele é o cara, ele é o fodão, eu chego, ele faz as caras e bocas, né? Ele não é muito de debater com seus inimigos, ele fala pouco, dá umas risadinhas, é o Wesley Snipes ali, né? Então, um filme sombrio. Eu também não fiz pesquisas aprofundadas sobre, mas eu vejo que muito desse filme pode, quem sabe, ter até inspirado, né, nuances artísticas do Matrix, que foi lançado um ano depois. A começar pelo capuz, aquele capuz neogótico. Tem uma das inimigas dele, que é uma vampira, totalmente de branco, ela tá com top branco, também umas roupas brancas. Lembra muito ali a Mônica Bellucci também no Matrix 2, 3, né? Então, muito dessas brigas, o cara com óculos, com um capuz preto, fazendo malabarismos no ar, né?
eu senti muito desse designer de arte de Matrix 2 e 3, né? Que foi lançado alguns anos depois, em Blade. Quem sabe Blade sugou algumas coisas e Blade também inspirou. Lembra do filme Underworld, Anjos da Noite, o clássico filme moderno de vampiros contra lobisomens? Sinto muito também que Blade também possa ter inspirado Underworld, né? Aquelas lutas, o uso de armas, explosão de vampiros quando morre. Consigo ver bastante Underworld, Anjos da Noite, saga magnífica para o seu gênero, para ação de horror, sugado também de Blade. E quem gosta de RPG, né, saindo do âmbito de D&D, Dungeons Dragons, mas aquela coisa mais RPG narrativo, do vampiro, a máscara, olha, é muita coincidência, mas principalmente para os RPGistas de Vampira Máscara, eu consigo ver muitas nuances no roteiro de Vampira Máscara, né? A sociedade de vampiros convivendo entre a gente, uma espécie de Camarilla, o livro de Nod, as profecias apocalípticas se abatendo, né, sobre a sociedade, a Gehenna, o Apocalipse, os clãs, né, não aprofunda muito, mas os clãs com os seus símbolos, as disciplinas, os poderes dos vampiros, o lidar com a fome, com a besta. Será que eu lido para o caminho da humanidade ou lido para o caminho do animal interior dentro de mim? Blade, nas suas nuances, como um filme de ação, de aventura, um filme de quadrinho, consegue muito bem trazer isso. Eu consegui ver, claro, com essa bagagem hoje, né, atual, revisitando Blade, eu falei, isso é Vampira Máscara, isso é Matrix, né? E como um filme primordial, originário, pode ter sim influência para muita gente aí depois. Ele traz muito aquela bagagem da despedida dos filmes dos anos 90 para o começo dos anos 2000. Então tinha muito efeito especial, CGI, né, como o pessoal fala depois de 2010, explorando muito. Tem muito aquela coisa da trilha sonora do techno, né, que o Matrix também usa muito, aquelas balas percorrendo, o cara desviando. Lembra daquela trilha sonora do filme Mortal Kombat? Então, aquela trilha sonora de hip hop com técnico e o cara lutando traz muito essa pegada ali do The Prod, aquela coisa do Clubber. Tem uma cena inicial magnífica que eternamente ficou marcada na mente, né? Um humano entrando dentro de uma balada de vampiros e em vez de sair luz, além de sair luz, sai jorrando sangue em todo mundo, né? Aquele cabaré desgraçado de vampiros se lambendo, se rasgando, e o humano ali no meio. É uma cena clássica, icônica, né, desse universo contemporâneo de Vampira Máscara. Eu acho muito legal a estética quando bem trabalhada. Curiosidades finais: Blade teve algumas continuações oficiais. Blade 2 saiu aí em 2002, né, ainda com Wesley Snipes. Blade Trinity, olha só, no começo da carreira de Ryan Reynolds, bombadão, em 2004. Teve também uma série de somente uma temporada de Blade com outro ator já em 2006. E, que nem eu falei, Wesley Snipes volta a aparecer no seu personagem Blade, agora em 2024, no filme Deadpool e Wolverine. Já que eu tô falando de vários filmes de heróis, quem sabe daqui a um ano ou mais eu venha falar sobre esse filme, se eu for falar na ordem os filmes aí de herói. Eu vou tentar falar sobre todos os filmes, ou pelo menos os que mais me marcaram, da DC, da Marvel, tentando fazer aí em ordem cronológica. Muitos críticos, muitos fãs falam mal de Blade. É um filme piegas, é um filme bobo, é um filme podre, é um filme para adolescente. Gente, repito, eu fui o público-alvo da época e eu amei. Eu, adulto, revendo agora como crítico de cinema, eu continuei me divertindo demais nesse filme. Ele traz aquela ação frenética, que nem eu te falei, parece que tu tá assistindo aqueles filmes na época ali do MTV, aquela estética neogótica, pós-modernista, todo mundo com aquela roupa colã de cor, molhado, né? Aquele óculos, né, no meio da noite lutando, aquelas baladas vampirescas. Eu gostei muito e continuei gostando. Para mim, ele envelheceu muito bem. Toda aquele peso excessivo do sangue jorrando, mas não como mera violência, não como mero terror, mas como estética mesmo, como suor, né? Tu vê muito sangue no filme. Eu acho muito legal, não sendo tosco, a direção foi muito concisa. Ele já era um diretor de efeito especial, de maquiagem, tu vê gargantas, cabeças explodindo, mas tudo sem enojar,
tudo muito bonito, muito uma estética muito bonita. E que nem eu falei, foi a base, abriu o caminho aí para filmes que, né, se tornaram extremamente blockbuster, sucesso de bilheteria, como só trilogia do X-Men, os filmes do Spider-Man. Não sou de dar nota para um filme, mas se eu desse hoje, na categoria. Na época, quando adolescente, eu tinha dado 10, né? Mas hoje ele envelheceu muito bem, eu consigo dar um 8,5 para Blade, O Caçador de Vampiros. Assista com esse olhar adolescente, anos 90, você não vai se arrepender, beleza? Gente, grande abraço. Quem sabe aí, num próximo filme, a gente vai falar sobre filmes de super-herói, nessa sequência cronológica e o que eles fizeram de novo para o cinema, sempre tentando trazer aspectos antes, depois, no meio, aspectos técnicos aí, beleza? Até mais, gente. Abraço.